As creches vão entrar em férias e não deveria acontecer isso. Não? Sim, as crianças vão entrar em férias por mais de um mês e vão ficar em casa. Não sei como é aí na cidade de Gente. vocês, mas aqui a partir do dia 17, as creches e escolas públicas entram em férias. Eu entendo que os professores precisam de férias, eles merecem com certeza, as crianças Ah, merecem com certeza. Mas e a mãe que precisa trabalhar, como é que faz? No meu e caso, eu é. consigo, porque trabalho em casa, meu marido trabalha. Como é que faz com as mães que precisam trabalhar e não tem aonde deixar os filhos? Aí, por causa disso, não deveria ter as férias escolares. Eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e concurseira. No vídeo de hoje a gente vai reagir a esse vídeo que está viralizando no TikTok, onde uma mãe traz alguns argumentos do porquê não deveria existir férias escolares, recesso onde não tem aulas, estão suspensas as atividades, enfim. Vamos assistir esse vídeo e eu vou deixar as minhas impressões sobre ele. As creches vão entrar em férias e não deveria acontecer isso. Sim, as crianças vão entrar em férias por mais de um mês e vão ficar em casa. Então, primeiro, né? Sim, as crianças vão ficar em casa por mais de um mês. E qual é o problema delas ficarem em casa? Será que tem outro lugar para elas ficarem? Não sei, vamos ver. Não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui a partir do dia 17, as creches e escolas públicas entram em férias. Eu entendo que os professores precisam de férias, eles merecem com certeza. As Gente, que bom que ela reconhece que os professores precisam descansar, que nós merecemos, né? Isso aí. crianças merecem com certeza. Mas e a mãe que precisa trabalhar, como é que faz? No meu Primeiro, e a mãe que precisa trabalhar? Como é que faz essa mãe que de repente precisa se ausentar todos os dias? E o trabalho é inerente ao ser humano, né? A gente tem que trabalhar todos os dias. Como é que essa mãe vai fazer se ela não tem com quem deixar essa criança? Primeiro, né? Muito se discutia lá no surgimento da educação, da escola, um movimento muito assistencialista. Então a escola, ela tinha exatamente essa função de amparar as pessoas, as crianças que precisavam ficar em algum lugar enquanto seus pais responsáveis trabalhavam. A escola, ela não tinha uma função educativa, ou seja, era só o cuidar. Cuida da criança, não importa se ela está aprendendo alguma coisa, se ela está desenvolvendo, a escola tinha apenas essa função assistencialista. Então, olha só, é isso que essa mãe está sugerindo, gente. caso, eu consigo, porque trabalho em casa, meu marido trabalha fora, mas se eu precisasse, eu conseguiria dar um jeito. E ainda assim, meu filho vai para um cuide-se, porque eu ainda assim preciso trabalhar, independente dele estar de férias ou não. Mas e pensando naquela mãe que não tem rede de apoio, não tem quem deixar. Então, olha só, né? Essa mãe, no caso, ela tem como ficar com o filho dela, mas mesmo assim ela vai colocar num cuide que eu acho que deve ser um lugar, né? Uma colônia de férias, onde as crianças ficam alguma parte do tempo, né? E ela está dizendo sobre as mães que não têm condição. No caso, não ela. Pois é, vamos continuar. Não tem condições financeiras para isso. Porque é muito fácil tu, mãe, julgar uma mãe que diz que as creches não deveriam estar de férias, sendo que tu tem alguém que te ajude, que te sustente, ou que tu trabalha em casa, ou simplesmente só fique em casa e pode cuidar do teu filho. Só que nem todo mundo tem essa realidade. Tem gente. É verdade. Nem todo mundo tem essa realidade de ser sustentada por alguém, também não é a minha realidade. Que pode ficar em casa, também não é a minha realidade. Eu acredito que de muitas pessoas também, mas nem por isso tira a responsabilidade de uma mãe de cuidar dessa criança, de zelar pelos cuidados. Então, olha só que inversão de valores, né? Então, a mãe não tem com quem deixar o filho, a criança, então essa responsabilidade passa a ser da escola. E muito a gente tem visto diariamente, professores também não me deixam mentir, que a responsabilidade da família cada vez mais isenta da responsabilidade com a criança, com o seu filho. Isso é uma das problemáticas que mais tem permeado o nosso dia a dia enquanto professores, porque a família tira essa responsabilidade de cuidar da educação, né, dos bons modos, a gente fala do respeito. E aí essa responsabilidade passa sempre sendo da escola. E o que isso tem acontecido? O que tem gerado?
uma sobrecarga gigantesca no sistema educacional. Então, essa questão de valores, de princípios, a família tem se isentado e tem passado essa responsabilidade para a escola, né? E é isso que a gente está assistindo aqui nesse vídeo. Gente que vive de um salário mínimo, paga aluguel e se vira com os filhos sozinho, sabia? E aqui no TikTok virou uma competição enlouquecida para quem é a mãe mais perfeita, para quem fica com o filho mais tempo. E vamos ser sinceros, na vida real isso não existe. E outra, tu ficar com teu filho em casa cuidando dele não significa que tu tá com ele. Mas espera aí, né? Ficar com seu filho não significa que você tá com ele. Exatamente isso, mas o que isso tem a ver com escola? Então você precisa, enquanto mãe, desenvolver esses aspectos de tempo de qualidade com seu filho. Isso não tem a ver com a escola. E aí eu concordo quando ela traz, né, que muitas famílias vivem apenas com salário mínimo, que é difícil, que não tem rede de apoio, mas mesmo assim, sinto lhe dizer, sinto lhe informar, a responsabilidade é sua, enquanto mãe, enquanto pai. Não é do professor na escola cuidar do seu filho porque você não tem com quem deixar, né? Então, o espaço da escola, como eu falei anteriormente, não tem mais esse viés assistencialista. Eles não ficam lá brincando sem aprender nada. E aqui ela traz um recorte sobre as creches e educação infantil. Educação infantil, a da escola. Então, não é só o brincar. Tem-se tanto dentro da LDB, dentro do nosso currículo, que o brincar e o educar são indissociáveis. Então, a criança não está lá só passando tempo. Tem uma proposta pedagógica, tem um planejamento, tem um currículo que nós devemos seguir. Então, não é porque essa mãe não tem com quem deixar essa criança que essa criança tem que ficar na escola sem férias escolares. E, além disso, a gente fala sobre vários estudos psicológicos que definem que a criança precisa de um tempo de descanso. A sobrecarga também. Quem trabalha em escolas de período integral sabe que as crianças também ficam cansadas, elas precisam de um tempo de descanso para acordar um pouco mais tarde, para realizar outras atividades de lazer. Então, são uma série de fatores que estão relacionados aí nesse vídeo. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Tendo tempo de qualidade, às vezes vocês só estão dividindo o mesmo ambiente. Então, para de ser hipócrita e deixa as mães que não têm como se virar reclamar e sofrer pelas férias. Muito obrigada. Esse vídeo aqui da Thaís, gente, né, é um vídeo que viralizou, já comentei com vocês, e eu acho, sim, plausível alguns questionamentos que ela faz, mas ela direciona essa responsabilidade para a escola, que na realidade tem que ser direcionada também para o poder público, né? Porque o poder público pode criar a colônia de férias, pode criar espaços, ambientes de lazer, pensar em políticas para incluir essas famílias que não têm condições de pagar, que não tem rede de apoio. E aí eu vi muitos comentários, e a gente vai discutir daqui a pouco algum deles, que essa questão de responsabilidade, que a pessoa também tem que se planejar para ter um filho. Porque, olha, eu não tenho estrutura, não tenho quem deixar, minha família mora longe, como é que eu vou fazer? Então, precisa haver um planejamento para que essa criança venha nesse mundo com um mínimo de estrutura familiar, com condições, né? Mas vamos ver alguns comentários aqui, o que o pessoal tá dizendo. Galera, vamos repetir com a tia aqui? Escola não é rede de apoio. E é verdade, gente, a escola não é rede de apoio. A escola é um espaço público educacional de aprendizagem. A rede de apoio vai ser o tio, a avó, né? Então, são outras pessoas. A escola é um espaço de aprendizagem. Olha aqui esse comentário da Jéssica Prates. Bom descanso, professoras. As mães se organizem, bem-vindo ao mundo. Verdade, gente, esse é o mundo, né? Então, infelizmente, a gente acaba se deparando com várias situações e a gente precisa saber administrá-las, né? Olha esse comentário aqui da Joqueiroz. Amiga, você é bem sem noção, hein? A mãe que trabalha precisa colocar na babá. As professoras são mães e elas precisam desse tempo. Gente, exatamente. Quantas de nós, professoras, são mães e precisam também desse tempo de qualidade com o filho, sabe? De lazer, de descanso. Enfim, é inviável isso. Olha a Chay aqui dizendo: os filhos são seus, gente. Não são do município e do estado, não. Pare de querer que o poder público faça o papel de pai e mãe.
E é o que eu disse anteriormente. Então, cada vez mais a gente vê esse movimento das famílias, né, de tirar a responsabilidade e colocar tudo no Estado, tudo na escola, né? Que não é bem assim. Concordo que tem pessoas que não têm rede de apoio, mas a pessoa que trabalhou o ano todo não merece tirar folga? Por isso as pessoas têm que se organizar antes para ter um filho. É essa a colocação, gente. A pessoa precisa se organizar, a pessoa precisa ver se tem, né, condições, viabilidade de ter um filho, né? E aqui eu acho que ela propõe, que eu até assisti um outro vídeo, assim, umas férias escalonadas, assim, né? Então, enquanto a escola não fecha nunca, essa é a opinião da Thaís, que a escola não feche e que aí, por uma escala, as professoras vão tirando férias, tem professor substituto, mas eu não sei que mundo que ela vive, né? Da escola, principalmente das escolas públicas, que isso não funciona, não tem como, né? O professor que está lá com seus estudantes, muitas vezes falta, tem aula vaga, e que o Estado ele não tem essa viabilidade de manter vários professores enquanto um tira férias, o outro tem que substituir, então não dá, gente, não dá. Eu quero saber. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante, incentiva a continuar gravando mais vídeos e assim por diante. Olha o que a Cacau disse aqui, ó. Eu, como professora e como mãe, afirmo com toda clareza: creche não é depósito de criança. Nós, profissionais de educação, também precisamos descansar, respirar e ter vida. Se a pessoa não tem estrutura emocional, financeira ou tempo de cuidar de um filho, então precisa repensar antes de ter. Não é sofrimento, é realidade. Ninguém é obrigado a assumir o filho de ninguém. E outra coisa, professor não é babá. Eu concordo com você, Cacau. Não somos responsáveis por suprir aquilo que é papel da família. Parem de confundir a escola com espaço de terceirização de responsabilidades. Educação é parceria. Olha que bacana esse comentário da Cacau. Mas e você? O que é que você achou dessa história toda? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar te responder e saber qual é a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.